Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo para concurso público, só que é voltado para o concurso do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. Para quem está acompanhando, quem vai fazer também esse concurso, né, já percebeu que já tem um bom tempo que estão enrolando nesse concurso, desde 2019. Mas por causa da pandemia e tudo mais, né? Mas agora está marcado para o dia 5 de dezembro, já está bem aí perto que será realizado esse concurso, né? Lembrando que cairá questões também de língua portuguesa, matemática, informática e legislação, que só da legislação são 10 questões. Então, aqui nesse vídeo, eu escolhi a legislação, que é uma parte que eu acho que é bem importante, né? Porque ela trata bastante de lei. Olha só o conteúdo programático delas, né? Mas, de uma forma geral, o que eu percebi lendo elas, né? Vamos dizer, é um copia e cola, porque não muda tanta coisa, não. Por exemplo, só os anos, né? E assim, cada lei que vai passando vai repetindo as mesmas coisas das leis antigas e às vezes vai acrescentando ou não, ou só altera uns detalhezinhos. Mas assim, eu não vi tanta diferença. E aqui eu fiz um apanhado geral, até porque também, em relação às questões dessa temática, eu encontrei uma certa dificuldade, principalmente desse próprio Conselho Regional, porque eu pesquisei provas antigas, eu encontrei de 2005, e a parte de legislação delas não eram aplicadas para essa legislação de agora. Então eu tive uma certa dificuldade, mas eu encontrei algumas questões mais voltadas para o Conselho Regional de outro estado, mas que tinha a ver com essas legislações que vão cair agora. Então, eu fiz um apanhado geral, então qualquer coisa você pode ficar à vontade, comentar, curtir. E se você quiser também as questões da apresentação aqui, eu posso enviar para o seu e-mail. Você só comenta e cita o seu e-mail também. Então, tá. Vou iniciar por esse primeiro decreto aqui, olha só. Decreto de 81, olha só, é tão antigo, olha só, ainda tem até de 1960. Mas aqui o primeiro, eu vou começar por esse decreto aqui, 85878 de 81, que ele começa com uma parte muito importante que é sobre as atribuições, no qual o farmacêutico possui atribuições privativas ou não exclusivas. Então, com isso, ele lista um monte de coisas que é só para o farmacêutico e outras que não é apenas só para o farmacêutico, é para outras profissões também. Então, aqui as privativas que a gente tem que ter noção. Até porque para mim foi assim bem assustador, porque quem tem mente pequena como eu, né, eu só tinha ideia de que farmacêutico ficava só em balcão de farmácia, né? Mas não, de acordo com essas leis, há inúmeras e surpreendentes funções que o farmacêutico pode desempenhar, né? Então, assim, é uma profissão bem bonita, né, para quem pretende seguir ela, saber. E assim a gente vai saber as atribuições que são privativas farmacêutico, que tudo inicia desempenhando funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e farmacopeicas, seja em ambiente público e privado. Então, ele pode atuar em dispensação ou manipulação, que futuramente a gente vai ver esses dois conceitos mais para frente do vídeo. Então, essa aqui é a principal. Então, a gente tem que gravar essas duas palavras-chave: dispensação e manipulação. Além disso, ele pode fazer também a parte do assessoramento e responsabilidade técnicas em estabelecimentos industriais ou até órgãos, laboratórios em geral. Por exemplo, para estabelecimentos industriais farmacêuticos que fabriquem produtos sobre de ações terapêuticas, anestésicos e auxiliares de diagnóstico, o farmacêutico ele pode atuar nesse ramo, mas desde que seja de fabricação. Mas também o farmacêutico ele pode desempenhar o cargo na área do controle ou inspeção de qualidade em órgãos e laboratórios que visam produtos da base terapêutico, anestésico ou auxiliar de diagnóstico. E também em órgãos e laboratórios que pratiquem extração, purificação, controle de qualidade em insumos
farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral, desempenhando mais uma vez a função de controle ou inspeção de qualidade. Lembrando que essa inspeção de qualidade, ela pode ser, por exemplo, em situações de análise prévia, ou análise de controle, ou até a própria análise fiscal de produtos. Então, olha só quantas atribuições são apenas só do farmacêutico. Já diz o nome aqui em cima, né? Atribuições privativas. Além desse também, ele pode atuar em depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza. Que é muito importante saber isso, que eu já vi até uma questão que ele cita isso aqui, perguntando se é privativo ou não do farmacêutico. E olha só, é sim, ó, depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza. Ainda tem mais funções ainda privativas do farmacêuticos, que é na questão da fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos, ou seja, de natureza farmacêutica. Ele pode ser fiscal sanitário e técnico. Além disso, ele pode também atuar na elaboração de laudos técnicos e perícias técnico-legais, sempre nessa natureza farmacêutica, pessoal, sempre. Então, ele pode fiscalizar, ele pode fazer laudos técnicos, pode fazer perícias. Olha só a quanto é grande a atribuição do farmacêutico. E muito importante também atuar no magistério, né? Que de acordo com o currículo do curso dele formado, ele pode lecionar em instituições de ensino superior. Então, é muito importante, né, pessoal, saber sobre essas atribuições privativas, porque o pessoal geralmente eles pedem essa diferenciação. Então, tem que saber o que é privativa do farmacêutico e o que não é privativa do farmacêutico. Então, olha só, o que não é privativa do farmacêutico, ou seja, pessoas de outros ramos, seja de biomedicina, enfermagem, acho que assim, no geral, da área da saúde, né, para quem se forma. Então, ele pode atuar também, mais uma vez, no assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, empresas e estabelecimentos que preparem ou fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário, bem como de derivados do sangue. Então, olha só, toda essa parte aqui, olha só, não é do farmacêutico, e sim das demais pessoas da área de saúde. Então, soros, vacinas, e é bom assim a gente já coloca algumas palavras-chave para gravar, olha só. Soro e vacina não é apenas do farmacêutico, é de todo mundo. Então, bora começar a gravar desse jeito. Outra coisa também que ele pode atuar é nas áreas de análises clínicas, ou seja, naquelas clínicas, né, que a gente tem de fazer exames de sangue em geral. Então, a farmacêutica ele pode atuar nessas análises, seja de saúde pública ou departamento especializado. Também há outras atribuições não privativas, que ele pode atuar em estabelecimentos industriais onde fabrica produto farmacêutico para uso veterinário. Olha só, isso é que eu achei bem interessante, porque quando eu olhava essa parte de veterinário, uso veterinário, sempre vinha um médico veterinário na minha cabeça. Mas além dele, o farmacêutico também pode atuar nisso. Além disso, também ele pode atuar em estabelecimentos industriais em que fabrique insumos farmacêuticos para o uso humano ou veterinário. Veja aí, a diferença é o uso. O uso do produto. O primeiro é na fabricação, ou seja, essas diferenciações bem pequenas, que é por isso que é importante ler várias vezes. Então, continuando aqui, nos insumos farmacêuticos para uso humano ou veterinário, e insumos para produtos dietéticos e cosméticos de indicação terapêutica. E outro item muito interessante também, que eu achei bem legal, olha só, ele pode atuar também em estabelecimentos industriais onde fabrique produtos saneantes, inseticidas, raticidas, antissépticos e desinfetantes. Olha só, pessoal, quanto é importante
Deu até vontade de ser farmacêutico, porque olha só, tu pode fazer veneno, meu Deus do céu. Brincadeira, pessoal. Continuando ainda, ele pode atuar também numa coisa muito interessante, que olha só, no controle e pesquisa da poluição atmosférica e tratamento de despejos industriais. Olha só, quem diria que o farmacêutico também pode fazer isso? Que geralmente o pessoal é do ambiental, em geral, de ciências agrárias, né? Mas olha só, ele pode atuar nisso aqui. E na lei ainda, nesse decreto 85878, pode anotar aí, decreto 85878, ele diz que dentro desse grupo aqui, na área de poluição atmosférica, ele pode também atuar no tratamento e controle de qualidade das águas, do consumo humano, de indústria farmacêutica de piscinas, praias e balneários, salvo se necessário o emprego de reações químicas controladas ou operações unitárias. E além disso, também ele pode atuar na vistoria, na perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados no âmbito das atribuições respectivas. Então, o farmacêutico ele desempenha funções dentro da área ambiental, da área química, da área veterinária. Então, isso aí a gente já consegue ter noção de que são atribuições não privativas do farmacêutico. Então é isso, pessoal. Então aqui a gente já tem a nossa primeira questão, só que é de 2010. Mas mesmo assim, olha só como é que é. Aqui ele está pedindo, de acordo com esse decreto, que é isso que eu estou falando, analise as afirmativas a seguir e veja quais são as atribuições privativas do profissional farmacêutico. Olha só, ele sempre faz essa separação, né? Então a gente tem que saber o que é privativa logo e o que não é privativo. Então eu vou ler cada uma aqui para a gente encontrar o erro. Primeiro aqui. O tratamento e o controle de qualidade das águas de consumo humano, de indústria farmacêutica, de piscinas, de praias e balneários. Olha só, acabei de falar, né? Salvo se necessário no emprego de reações químicas controladas ou operações unitárias. Isso é privativo do farmacêutico, pessoal? Não. Olha só, isso aqui está até no artigo 2º, caso você não acredite em mim, mas pode ir lá procurar nesse decreto e procurar no artigo 2º, lá na letra J, item 2, que lá ele diz que é não privativo ou não exclusiva do farmacêutico. O segundo aqui é a responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais em que se fabriquem insumos farmacêuticos, olha só, insumos farmacêuticos para o uso humano ou veterinário, insumos de produtos dietéticos e cosméticos com indicação terapêutica? Acabei de falar, não. Ele não é exclusivo do farmacêutico. Tanto que está aqui, ó, artigo 2º, letra D. Se você tiver dúvida, só olha lá. O terceiro item aqui é a responsabilidade técnica em órgãos, empresas, estabelecimentos, laboratórios ou setores em que preparem ou fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário, bem como de derivados de sangue? Não, isso não é privativo dele, tanto que está no artigo 2º, no item 1, na letra A. Quarta opção, a responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais, instituições governamentais ou laboratórios especializados em que fabriquem conjuntos reativos ou de reagentes destinados às diferentes análises auxiliares do diagnóstico médico. Pessoal, mesmo que eu não tenha colocado na apresentação, mas ele não é privativo do farmacêutico, não. Isso aí já é um outro item de outro profissional junto com o farmacêutico. A quinta é a responsabilidade técnica em órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle. Nossa, é muita análise. E análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral.
Sim, isso está no artigo 1º, letra C. E por último a responsabilidade técnica em depósitos. A responsabilidade técnica em depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza? Sim, artigo 1º, letra D. Então, a gente vê que essas duas últimas são apenas privativas do farmacêutico. Olha só a importância de sempre fazer essa diferenciação. Você pode pegar o seu caderno e ir copiando várias vezes, né? O que é privativo dele, o que não é privativo. Então, olha só, outra questão, olha só, é de 2021, mas é do Conselho Regional de outro estado, mas que o conteúdo programático dele era baseado nessa mesma lei que vai cair agora no Conselho Regional daqui do Pará. Mais uma vez, somente o farmacêutico pode exercer a responsabilidade técnica em letra A. Estabelecimentos industriais farmacêuticos em que se fabriquem auxiliares diagnósticos? Sim. Olha só, na letra A já é a resposta. Artigo 1º, item 2, letra A. Letra B. Setores em que se preparem ou fabriquem produtos biológicos? Não, olha só. Tenta lembrar dessa parte aqui, biológico. Tenta relacionar um pouco, assim, por exemplo, com o pessoal da biologia. Então, se tem o pessoal da biologia, farmacêutico não é, o farmacêutico não é privativo. Então, estão juntos para desempenharem esse cargo aqui. A letra C. Estabelecimentos industriais em que se preparem ou fabriquem produtos antissépticos? Não, olha só. Eu acho que até o pessoal de engenharia química também consegue fazer esse tipo de exercício profissional. Letra D. Estabelecimentos em que preparem ou fabriquem vacinas? Não, olha só. Artigo 2º, letra I, ou número 1, e letra A. E, por último, estabelecimentos industriais em que fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário? Não, olha só. Tá bem repetitivo com o início da apresentação, né? Mas, assim, quanto mais a gente repetir, é melhor, né? Assim fica me ajudando e ajudando a vocês que estão escutando. Mais uma vez, caso vocês queiram essas questões, você pode me pedir, pode comentar aí, digitando o e-mail de vocês, que eu envio, ok? Mudando já um pouco de lei, que é a 3820 de 90, ela é que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais da Farmácia. Aonde ela já vai iniciando no seu artigo 1º que ambos os conselhos, eles possuem personalidade jurídica de direito público. Isso aqui é muito importante e talvez possa cair na prova. Perguntar qual é a personalidade jurídica. Então, qual é a personalidade jurídica? Direito público, direito público. E ele enfatiza também em relação à autonomia, que a autonomia ela é administrativa e financeira. Administrativa e financeira. E ele ainda termina no seu artigo 1º tão bonito que eu vou até ler aqui para vocês, olha só. Que é destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no país. Olha só, muito importante, né? Então, palavras-chave que a gente pode gravar aqui em relação à personalidade, com a personalidade dos conselhos federais e regionais de farmácia de direito público. E a autonomia, eles possuem autonomia? Sim. Quais são? Administrativa e financeira, ok? Então aqui eu simulei, vamos dizer, a hierarquia desses conselhos, né? Onde aqui no topo da pirâmide a gente consegue ver que lá no topo está o Conselho Federal de Farmácia, tanto que na lei ele cita que ele é o órgão supremo dos conselhos regionais. Olha aqui o Conselho Regional lá embaixo. Então esse Conselho Federal, ele é supremo ao regional e ele tem jurisdição em todo o território nacional e na sede que é no Distrito Federal. E uma coisa bem interessante também aqui que ele cita na lei é, por exemplo, que cada conselheiro federal será eleito em seu estado de origem juntamente com o suplente. Olha só. Conselho Federal de Emergência, Conselho Federal de Farmácia, ele é composto sempre
como representante, conselheiro e o suplente, aonde a indicação para esses dois é através de voto secreto e direto. Então, há aquela votação e por maioria dos votos é que se determina quem será o conselheiro e o suplente. E uma outra coisa bem interessante também que ele diz assim: perderá o mandato do Conselho Federal que, sem prévia licença do Conselho, faltar três reuniões plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo suplente. Então, ele não pode faltar 3 reuniões seguidas, ok? E outra coisa importante também é com relação ao seu mandato aqui, que o mandato da diretoria é de 2 anos no Conselho Federal. A mesma coisa no Conselho Regional, que o mandato da diretoria é de 2 anos. E outra coisa que a gente enfatiza bastante também, que para as pessoas ocuparem os cargos, seja do Conselho Federal e Regional, ele é privativo de farmacêutico, de nacionalidade brasileira e será gratuito, meramente honorífico e terá duração de 4 anos, ok? Em cada uma delas possui atribuições, no qual eu não coloquei aqui, porque são inúmeras atribuições. Mas aqui no artigo 6º, ele diz sobre as atribuições do Conselho Federal, que eu só vou ler aqui as 3 primeiras. Primeira, organizar o regimento interno. Segundo, eleger na primeira reunião ordinária de cada biênio sua diretoria, composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. Em seguida, aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário a fim de manter a unidade de ação. E enquanto o Conselho Regional da Farmácia, que está encontrado suas atribuições no artigo 10 da mesma lei, se inicia por registrar os profissionais de acordo com a presente lei e expedir a carteira profissional. Segundo, examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações desta lei e decidir. E terceira, fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada. Muito interessante, né? Então, um outro item da mesma lei que eu achei bem interessante é com relação aos requisitos legais para a inscrição do farmacêutico no quadro do Conselho Regional, que é ser diplomado ou graduado em farmácia por instituto de ensino. Segundo, estar com seu diploma registrado na repartição sanitária competente. Terceiro, não ser nem estar proibido de exercer a profissão farmacêutica. Quarta, gozar de uma boa reputação por sua conduta pública atestada por 3 farmacêuticos inscritos. Então, isso pode cair na prova, pedir quais são os requisitos legais para a inscrição no Conselho Regional das Farmácias. Bom, aqui também um outro item super importante, que é com relação às penalidades administrativas, porque o Conselho Regional tem esse poder, acabei de falar. Sendo que compete com exclusividade ao Conselho Regional, em que o faltoso estiver inscrito estiver inscrito ao tempo do fato punível em que incorreu. Então, primeira pode ser a advertência, que é do primeiro caso, ou a censura, que é do segundo caso, onde ele diz na lei assim: que é aplicada sem publicidade, verbalmente ou por ofício do presidente do Conselho Regional, chamando a atenção do culpado pelo fato brandamente, que é o primeiro caso, ou energicamente, que é o segundo caso, que é a censura. Uma outra penalidade é a multa, que eu achei até engraçado aqui, porque a multa ainda é dada em cruzeiro, onde ele diz que ele é aplicado quando há casos de terceira falta ou outras subsequentes. A outro tipo de
penalidade é a suspensão de 3 meses a 1 ano, que aí já começa a ficar sério o negócio. Então, ele é aplicado em motivos de falta grave, de pronúncia criminal ou prisão em virtude de sentença, aplicáveis pelo Conselho Regional em que estiver escrito faltoso. E por último, eliminação, foi eliminado. Então, isso é para situações de faltas graves, quando a pessoa já tem uma condenação de 3 vezes e ainda com suspensão. Então, é uma situação bem complicada para o rapaz chegar nesse tipo de penalidade da eliminação. Ok? Mudando agora de lei, essa lei ela é bem interessante porque ela atribui vários conceitos que é importante a gente saber e até esclarecedor para nossa cabeça, né? Para saber um pouco mais para o concurso. Então, o primeiro conceito que ele fala aqui é com relação à droga. Que a droga, o que é droga? A droga é substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. O outro termo, medicamento. O que é medicamento? Produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Esse é o medicamento. Terceiro conceito, insumo farmacêutico. O que é o insumo farmacêutico? Ele é droga ou matéria-prima aditiva. Aditiva ou complementar é o insumo farmacêutico de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e em seus recipientes. Um outro conceito é drogaria. O que é drogaria? São estabelecimentos de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Quem é do estado do Pará lembra ainda da famosa Big Ben. E vocês lembram que, como elas eram, a Big Ben era chamada Drogaria Big Ben. Por que era Drogaria Big Ben? Porque lá era onde havia dispensação e o comércio dos remédios e tudo. Então, de uma forma geral, tá certo a aplicação do nome drogaria para essa farmácia, porque ele fazia a dispensa. Lembrando que quando tem a manipulação, aí a gente chama até de farmácia, que é isso aqui, olha só. O que é farmácia? Estabelecimento de manipulação. Lembra que o farmacêutico pode fazer isso, e isso é privativo dele. Manipulação de fórmulas magistrais e oficinais de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o da dispensação e o atendimento privativo de unidade hospitalar ou qualquer outro equivalente de assistência médica. E ervaneria, que eu chamava aqui, na minha região, que eu sou de Belém, é casa de ervas, mas não, olha só, é estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais. Lembrando que o termo de dispensação é que dispensa, né? Ele, vamos dizer assim, ele disponibiliza, né? Ele faz a comercialização. Por isso que é só dispensa. Então, mais uma vez, a farmácia, ela é onde ocorre a manipulação e a drogaria é onde há essa dispensa. Mas, de qualquer jeito, o farmacêutico ele é importante para a drogaria e para a farmácia, ok? E também para a ervaneria. Olha só uma questão bem interessante, essa de 2021, sobre essa parte dos conceitos. Lembrando que há também muitos outros conceitos nessa mesma lei, por exemplo, há conceitos de supermercado, dispensação. Olha só, vou só ler essa aqui da dispensação. O que é dispensação? É o ato de fornecimento ao consumidor de drogas, de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Tem também de dispensário de medicamentos, há inúmeros conceitos que a gente tem que ler na lei, ok? Então, essa questão aqui para a gente treinar um pouco com relação aos conceitos. Primeiro item. O insumo farmacêutico é um produto tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa ou para fins de diagnóstico.
Tá bem estranho, né? Que eu acabei de ler. Não, é o medicamento. É o medicamento que é o produto tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa ou para fins de diagnóstico. Ou errada. Então, olha só, outra dica que a gente pode dar também, por exemplo, assim, quando a gente vê essa questão, apenas um, apenas dois, apenas três. Cara, se você já vê uma que tá errada e ainda tem certeza, já desclassifica e vê onde tá ela. Por exemplo, aqui, ó, já foi. Aqui continua, aqui já foi, aqui já foi. Olha só, fica só duas. Então é uma estratégia bem legal essa, né? Porque aí diminui um pouco a porcentagem de erro. Agora, se tu ainda não souber o resto e ainda errar no teu chute, aí fica complicado. Porque eu também não tenho sorte com chute, não. Então, a segunda aqui. Drogaria é o estabelecimento destinado à manipulação de fórmulas magistrais e oficinais ao comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos? Não, isso aí é a farmácia, acabei de falar. Terceiro item. A dispensação de medicamentos é privativa da farmácia, drogaria, dispensário de medicamentos, postos de medicamento e unidade volante? Certo, olha, só está no artigo 6º da lei. E por último a quarta. É vedado às farmácias homeopáticas manter sessões de vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos, mesmo que apresentados em suas embalagens originais? Não, tá errado. Ele é permitido sim manter essas sessões nas vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos. Então, ele não é vedado, ele é permitido. Então, ou seja, só o terceiro está correta, letra C. Continuando, já para finalizar o vídeo, que a gente colocou mais uma outra lei, que ele explica bem mais detalhado, mais uma vez, sobre o que o farmacêutico é obrigado a fazer no exercício de suas atividades, que a gente tem que ter a noção. Então, mais uma vez, a gente viu quais são as atividades privativas do farmacêutico, viu quais são as não privativas, viu com relação aos conselhos federais e regionais, ok? Vimos os conceitos importantes que a gente tem que saber, porque eles estão na lei, principalmente drogaria, farmácia, manipulação, dispensação, ervaneria. E, por fim, agora sobre os exercícios nas suas atividades que a gente tem que ter em mente. Então, a primeira aqui. Notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados e registrados na prática do farmacovigilância. Então, ele tem que ter essa notificação. Por isso que, às vezes, há remédios que a gente tem que comprar apenas com a bula já, com receita médica, né? Porque, às vezes, o farmacêutico, quando ele for te atender, ele pode ser esperto nessa área, perceber, né? Algumas coisas estranhas. O segundo organizar e manter cadastro atualizado com dados técnicos e científicos das drogas, dos fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia. Ok. Ele também tem que proceder ao acompanhamento farmacoterapêuticos de pacientes internados ou não em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais de natureza pública ou privada. Isso aqui é bem interessante porque ele faz parte dessa área de saúde, né? Tanto que na lei ele fala que às vezes não, que a farmácia ela tem que funcionar 24 horas por dia, porque como ela faz parte dessa área de saúde pública, então ela tem essa função de atender os pacientes, as pessoas enfermas, né? Então, o farmacêutico ele tem essa importância muito forte para a sociedade. O quarto aqui, estabelecer protocolos de vigilância farmacológica
de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando assegurar o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica, porque afinal a gente está falando de elementos químicos, né, nos remédios e tudo. Então a gente tem que ele tem esse papel, tem a função, tem conhecimento e domínio sobre isso, né? Um outro item também que ele é obrigado a fazer durante o exercício do seu trabalho é estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas farmacoterapêuticas. Também ele tem que prestar a orientação farmacêutica com vistas a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco à conservação e à utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações medicamentosas e a importância de seu correto manuseio, certo? Tanto que às vezes quando a gente vai na farmácia perguntar, né, eu tô com dor aqui, eu tô com dor lá, então ele sempre pode te orientar quanto a isso, né? E, por fim, no artigo 14, ele diz que cabe ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, visando a garantir a eficácia e a segurança do terapêutico prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário, ok? Porque qualquer coisa ele pode avisar, vamos dizer assim, as autoridades, né? E assim poder resolver esse tipo de situação, ok? Então é isso, pessoal. Finalizo aqui a apresentação sobre a parte de legislação para a prova do Conselho Regional da Farmácia. E qualquer coisa vocês podem curtir, compartilhar e comentar o meu canal. Qualquer coisa, mais uma vez, se quiserem os exercícios que eu mostrei aqui, as provas, né, as questões, você pode pedir. Mais uma vez agradeço e bons estudos.